Olá, meu nome é Marinês Calori, eu sou bailarina e também quiropraxista. Sou professora do curso de especialização em técnica clausiana da PUC em São Paulo. Hoje eu vou ministrar uma oficina sobre a técnica clausiana, onde eu vou apresentar, no primeiro momento, as propriedades do movimento de espreguiçar e, no segundo momento, eu vou apresentar o processo de vetores, abordando o primeiro vetor da técnica clausiana. É um enorme prazer participar do Festival de Dança ADAP, que é a Associação de Dança de Piracicaba, com realização do PROAC Expresso Lab, de número 40, 2020. Este projeto, de número 4036, é do governo federal. É uma celebração de diferentes expressões da dança, um incentivo para bailarinos, profissionais e artistas. Todos nós envolvidos nesse evento esperamos disseminar a dança pelo Brasil. Agradeço a todos os participantes e organizadores. Espero que todos desfrutem deste evento. A dança agradece. Como homens e seres naturais, nós deveríamos considerar e respeitar as leis da natureza também inerente a nós. Essa é uma frase de Clausiana em seu livro A Dança. Nessa técnica, a gente se interessa pelas forças que nos atravessam. Então, parte da pesquisa da biomecânica do movimento é investigar a força da gravidade, ação e reação, forças de oposição, torque e tensegridade, que é sobre isso que eu vou falar agora. A tensegridade, ela é uma palavra emprestada da arquitetura e significa o equilíbrio das tensões, combina a palavra tensão mais integridade. Então, um exemplo disso é como uma barraca. Por exemplo, quando você tem todas as estaquinhas com uma mesma tensão, a barraca fica muito equilibrada. Agora, se você tira a força de uma ou duas estaquinhas, a barraca toda fica comprometida. E no nosso corpo é a mesma coisa. Se você tem muita tensão no teu corpo, com certeza alguma estrutura sua vai ficar comprometida, com muita tensão, e outras com menos força, você acaba abandonando e comprimindo algumas estruturas, e se você não tiver força nenhuma, também você vai estar comprometendo essas estruturas. No nosso corpo, uma estrutura que é bastante importante para manter a nossa tensibilidade são as fáscias musculares. A fáscia, gente, é um tecido conjuntivo, ela une todo o nosso corpo, ela reveste a musculatura. Cada músculo tem a sua fáscia, então, por exemplo, tem uma fáscia que envelopa esse músculo, tem uma fáscia que vai envelopar esse outro músculo. Então, os músculos, quando se mexem, por exemplo, um desliza sobre o outro. E essas fáscias, elas são responsáveis pela nossa conexão funcional. Então, por exemplo, aqui, você vê, aqui esse homem, né, que vai jogar essa bola. Você vê que a força não é exatamente do braço, e sim de toda a tensegridade que ele está conquistando aqui na parte anterior do corpo dele. Outra representação é essa parte aqui, que a gente vê que a face aqui é esse tecido branco, certo? A gente tem várias representações funcionais sobre a face ao longo da nossa literatura. E outra coisa importante para essa tensegridade são os arcos do nosso corpo também. Então, veja, o arco do pé, e o arco do pé, ele também tem uma fáscia, que vai desde a parte de trás do pé até a parte anterior, que é chamada de fáscia plantar. Essa estrutura, arco mais a fáscia, ela funciona como um instrumento de arco e flecha. Então, que você estica, né? Você cria essa tensão e quando você solta a flecha. No nosso caso, o nosso corpo, que seria a flecha. Outros arcos que também a gente encontra no nosso corpo são os arcos da nossa coluna. Os arcos da coluna lombar, da torácica e da cervical. Também funcionam como molas e também com esse mecanismo de arco e flecha, assegurando a nossa tensegridade. Esses arcos, eles modificam, inclusive, enquanto a gente respira. Agora,
como eu disse para vocês, um músculo desliza sobre o outro. Só que entre uma fáscia e outra, você tem uma substância que é como um gel, se chama substância fundamental amorfa, que permite esse deslizamento entre os músculos. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, quando você dorme, que seu metabolismo ele é mais baixo, você tem pouco sangue na musculatura, e esse tempo que a gente fica parado, ele é suficiente para que criem-se pontes de colágeno, não é exatamente isso, mas é como se fosse entre uma fáscia e outra. Então, aquele músculo que deveria deslizar, quando você cria essa pequena aderência, você vai mover, esse músculo vem para cá também, vem junto. E aí esse músculo pode estar preso numa vértebra, e aí tirar essa vértebra do lugar, por exemplo. Então, o movimento que garante essa lubrificação entre os músculos é o movimento de espreguiçar. Você pode ver, todo bicho espreguiça. Não só quando acorda, mas se ele fica parado um pouco, quando ele vai se levantar, ele começa a espreguiçar. E o espreguiçar, então, ele teoricamente, cada dia você vai espreguiçar de uma maneira diferente, porque depende se você está preso numa parte ou está preso na outra. Então, o espreguiçar, ele é uma pesquisa absolutamente individual e também é uma atualização do seu sistema. O que proponho é a retomada das leis naturais que regem toda a existência através do movimento consciente. Então, agora eu convido a todos para se deitar, pega um lugarzinho aí onde você está e se deita de barriga para cima. Isso. Isso. E agora esse momento é um momento de chegada, de chegança. Solta bem o teu corpo, entrega mesmo para o chão. O chão está aí para te sustentar, para te acolher. Uma coisa boa para você fazer isso é você observar um pouco as partes do corpo que tocam o chão. E pode entregar. Vai soltando o teu peso. Isso. E agora, Isabel, observa um pouquinho, lembra que a gente viu os arcos lá da nossa coluna? Observa um pouquinho a entrada e saída do ar e observa se tem alguma modificação nesses arcos da sua coluna. Uma respiração bem tranquila, não força nada, só observa. Isto. Isso. E agora a gente vai fazer uma representação mental dos outros arcos que tem o nosso corpo nesta posição, principalmente na parte posterior do corpo. Mas a gente vai prestar atenção agora, primeiramente, nos arcos dos pés. Observa como seus pés são arqueados, como se você passasse uma tinta nesse seu arco, tá? E depois, subindo dos pés até a cabeça, os próximos arcos que a gente encontra estão aqui no tornozelo. Observa, não encosta no chão esse arco. Subindo ainda, a gente vai observar os arcos que tem atrás dos joelhos. Sempre tem essa folga, né, do joelho em relação ao chão. Então, vai desenhando esses arcos. E depois o arco, um grande arco que tem aqui na sua coluna lombar, que começa na base dos glúteos e vai até a coluna torácica. E depois a gente ainda vai observar também um grande arco aqui na sua coluna cervical, aqui no pescoço. Esse grande arco aqui. E agora, Isabel, você toma consciência que teu corpo ele é todo ondulado aqui nessa região posterior. Então, vamos voltar lá para a respiração. Observa o arco, ele mexe, a respiração mexe principalmente com o arco da sua coluna. Mas agora eu vou pedir para você começar a bocejar.
Boceja e observa a amplitude de movimento desses arcos da coluna. Isso, a gente vai criando maior tensão. A gente começa agora a trabalhar melhor a tensegridade. Isso. E aos poucos você evolui para o movimento de espreguiçar teu corpo todo. E observa como todos os arcos eles vão começar a mudar. Arco do pé, arco do tornozelo, atrás dos joelhos. Isso, os arcos da coluna. E você vai começar a esse espreguiçar. Espreguiçar é o movimento mais espontâneo que a gente tem. Então, é isso que eu falei. Teoricamente, cada dia você vai fazer um espreguiçar de uma maneira diferente. E observa, um arco que era côncavo, ele pode virar convexo. Um arco que era convexo vira côncavo. E observa que o movimento do espreguiçar, você sempre vai ter uma oposição, por exemplo, entre o pé e a mão, como se fossem aquelas estaquinhas da barraca, tá vendo? Nenhuma estaquinha pode ficar solta. Isso. Outra propriedade do espreguiçar são os movimentos em espirais. Observa que você vai mudando os seus apoios e o corpo ele vai trazendo esse movimento de espiral, além das oposições. E o espreguiçar é um movimento contínuo. Um movimento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. E esta sensação que a gente tem como se estivesse rompendo alguma coisa, é exatamente isso. Você está rompendo aquelas pontes que vão sendo criadas nesse gel, que vai criando essa aderência entre as fáscias. E, através do espreguiçar, a gente começa a reconhecer essas conexões funcionais, desde que você tenha essa tensegridade. Então, a gente tem oposição, movimento contínuo, e essa pesquisa é entre os arcos do nosso corpo. Aos poucos, você vai conseguindo chegar no nível médio, que é quando você está sentado, através dessa pesquisa, ainda espreguiçando, liberando um músculo do outro, conseguindo sua tensegridade. E reconhece agora essas conexões funcionais no nível médio, dessa posição sentado, agachada, isso mesmo. O espreguiçar é o movimento mais espontâneo que a gente tem. Então, você começa a observar essa dança que vai acontecendo no teu corpo. E o movimento, ele chega até o final dele. É muito difícil você parar com o movimento pela metade. Aos poucos, Isabel, você já vai passando da posição do agachado para um agachado um pouco mais elevado, para conseguir o nível alto, que é quando você fica em pé. Isso. Então, observa bem essas oposições. Veja que no nível alto tem outras musculaturas, outras conexões que você consegue fazer com essa tensegridade. E agora, Isabel, deixa o olhar participar dessa sua pesquisa. O olhar também ele vai gerar uma tensegridade. Então, deixa o olhar passear pelo espaço, deixa as imagens chegarem no seu olho, não vai atrás da imagem, deixa ela chegar. E continua esse seu processo de desamarrar, de desgrudar. É como se você assistisse à sua própria dança. Continua esse movimento e a gente vai retomar a passagem pelos níveis, nível alto, quando a gente está em pé, nível médio, que é agachado e sentado, e nível baixo, tá? Eu vou dar 4 tempos, com um tempinho de transição. Vamos lá, nível alto, 1, 2, 3,
e 4. E passando para o médio, 1, 2. Observa essa tensigridade. 3 e 4. E no médio, 1, 2, 3 e 4. E passando para o baixo, 1, 3 e 4. 1, no baixo, 2, 3, 4. E passando 1 para o médio, 2. Observa teu olhar. 3, 4. E no médio, 1, 2, 3, 4. E passando no alto, e 2, 3. Chegou no alto. Alto, 1, alto, 2, 3 e 4. E passando 1 para o médio, 2, 3, 4. E no médio, 1. E ficou. Fica um pouquinho no nível médio. Observa como está a sua tensigridade. E mais 4. E 1. Médio, 2, 3, 4. E passando 1, 2, 3. E no baixo, 1. Ficou. Observa a sua tensigridade, observa como você está puxando cada uma dessas estacas. Perde uma dessas estaquinhas, isso. Observa o que acontece com seus espaços internos, o que aconteceria dentro da barraca. E recupera mais 4 no baixo. E 1, 2, 3. E passando para o médio, 1, e no médio, ficou. Isso. Veja como que estaria cada uma dessas estaquinhas. Perde agora só uma delas. Isso. E observa a sua sensação. Como é que fica esse movimento? E recupera. E 1, 2, 3, 4. E passando 1 para o alto. 2, 3, 4. E no alto, 1, 2. E mais 4 no alto para você tirar o pé do chão. E 1, alto, 2, 3. Ficou. Isso. Veja, toda a estrutura cai. Recupera essa tensigridade. Isso. Expande pelos braços, cabeça. E mais 4 no alto. 1, alto, 2, 3 e 4. E vai para o médio. 1, 2, 3. E agora direto para o baixo. Baixo, 1, 2, 3, 4. Médio, 1, tensigra. 2, 3, 4. E no alto, 1, 2, 3 e 4. Agora, Isabel, pode continuar. Eu vou pôr uma música. Eu não vou dar mais o tempo para você ficar em cada nível. E agora você vai, através da música, fazer a sua dança do espreguiçar. Não deixa a música tirar você da atenção para o seu movimento consciente, né? E ficar com a atenção na música. A música ela é uma parceira que vai ajudar você a poder pesquisar ainda mais essa tensigridade. Então, vamos para a dança do espreguiçar.
E agora a gente vai começar a segunda parte da aula, onde eu vou apresentar no processo dos vetores o primeiro vetor desta técnica. Vetor é uma palavra empregada na física e na matemática para representar a direção, sentido e magnitude de uma força. O primeiro vetor da técnica clausiana é localizado nos pés, e para a gente melhor entender isso, eu vou falar um pouco mais sobre essa estrutura. Então, agora a gente vai começar só pegando um pouquinho no nosso pé, como se estivesse amassando uma massa. No nosso processo evolutivo, o pé sofreu muitas adaptações para a gente se tornar um ser bípede. Então, vamos pesquisar um pouquinho essas estruturas. Então, eu vou pedir para, primeiro de tudo, a gente reconhecer aqui esses ossinhos que ficam no dedo, que são as nossas falanges, tá? Então, a gente vai fazendo esses movimentos aqui em rotação para reconhecer a primeira falange, a segunda falange, aqui no hálux. Depois, os outros dedos, a gente vai ter 3 falanges em cada um deles. E vai soltando aqui. Isso, cada um desses ossinhos. Em cada uma dessas articulações, a gente tem uma cápsula para envolver cada uma dessas articulações. Nessa cápsula é produzido um óleo que lubrifica essa articulação. Então, quanto mais você mexe, mais você produz esse óleo. Quanto menos você mexe, você, tipo, enferruja, sabe? Então, vai soltando cada uma dessas articulações. Tudo bem? Vamos abrir aqui, ó, separar um dedo do outro, esticando aqui essa pelezinha. Vai com cuidado, porque isso aqui fica tão fechado que às vezes você pode até se machucar. Vai com cuidado. Aí, cada uma delas. Isso. E agora a gente vai colocar os nossos dedos entre os dedos do pé, como se você fosse dar um abraço aqui no seu pé. Veja se você consegue isso. Manipula um pouquinho aqui, olha, os seus dedos em relação aqui aos metatarsos. O pé tem 28 ossos, 33 articulações. É um complexo articular com uma biomecânica bastante elaborada, onde a gente tem fáscias, músculos, ligamentos, retináculos no nosso pé. Tira o dedo. Isso. E agora vamos puxar os dedos aqui para cima, alongando essa pelezinha que tem embaixo dos dedos. Fica aqui um pouquinho. E agora ao contrário, a gente vai abaixar os dedos e você vai reparar que vão levantar algumas pontas aqui de ossos, tá vendo? Esses aqui são os ossos metatarsais. Esses ossos, cada dedo tem um osso metatarsal que vem até mais ou menos aqui no meio do pé. Então, são esses aqui, você acaba reconhecendo, tá vendo? Isso. Agora, do mesmo jeito que a gente abriu os dedos, a gente vai tentar separar os metatarsos. Então, você vai pôr a mão aqui, ó, nesse espaço e vai tentar abrir aqui, ó. Isso. Tanto você pode fazer na parte de cima do pé, como também aqui por baixo. Você consegue abrir. Isso. Depois, entre o segundo e o terceiro. Então, você vai separando. Então, tanto você pode fazer um movimento assim, nesse sentido, longitudinal, como você pode fazer no sentido transversal. Também, tá vendo? Pode ser muito dolorido isso. Dói? Isso. Vai abrindo, experimenta. Você pode fechar a mão, pegar essa ponta aqui dos dedos e colocar ao longo desse espaço e aí abrir nesse sentido transversal, ó, lateralmente, tá vendo?
Isso, em cada um deles. Cuida para quando você estiver fazendo, observa a tensibilidade do seu corpo. Veja se a sua barraquinha está desmontada ou se você pode melhorar um pouquinho. Isso. Ai. Muito bem. A gente vai pegar os 2 metatarsos e a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Para a gente ver essa mobilidade entre eles. Porque o pé, ele foi feito para você se adaptar a superfícies irregulares. Então, esse movimento aqui, olha, entre os metatarsos, ele tem que existir. Isso. Observa que tem uns que são mais rígidos do que outros, isso é normal. Tem uns que são mesmo mais fixos, né? É importante saber que embaixo desse primeiro metatarsal, a gente tem 2 ossinhos que têm o tamanho de 2 feijões, chamam-se ossos sesamoides. Então, toca aqui, você é capaz de sentir ele mexer. Ossos sesamoides são ossos que são envoltos por tendões no nosso corpo. Por exemplo, a patela é um osso sesamoide, tá vendo? E ela pode mexer. E aqui no pé, a gente tem 2 ossos sesamoides, são os sesamoides do pé, são muito importantes. É bem nessa região, sabe onde fica a bolinha ali do chinelo havaiana? Quando você veste o chinelo havaiana, tem a tirinha e aqui tem uma bolinha, é bem nessa região. Às vezes, você não consegue sentir o movimento dos sesamoides, porque vai depender se o músculo está rígido ou não, assim como no joelho, tá? Mas é mais ou menos nessa região aqui. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Uhum. A gente vai fazer massagem nessa região, aqui que tem esses ossos, cuneiformes, cuboide, navicular. Só fazer uma massagem. E a gente vai ver agora essa região do tornozelo, que é o encontro da perna com o pé. É uma região também de muita tensão. Então, você pega aquele abridor de metatarsos e solta aqui, ó, vai soltando. Pode ser dolorido isso, porque é muito tenso aqui. Ai. Ok. E agora a gente vai pegar aqui nesse osso calcâneo, que é o maior osso do pé. Você vai puxar como se estivesse tirando um sapato apertado, sabe? Aqui, ó. Segura aqui no seu calcâneo e balança aqui teu pé. Isso. Isso é uma caixinha de ossos, ó. Você vai sentir o seu pé bem solto. Boa. E agora, vamos bater aqui na sola do pé um pouquinho. Boa. E agora a gente vai aumentar o nosso pé um número, puxando o calcâneo para trás e toda essa parte anterior para frente. Isso. E vamos ficar em pé. Observa seus apoios no pé, fecha os olhos e veja se tem diferença entre um lado e outro. Observe que tipo de diferença, o que você sente? Sinto o pé direito um pouco mais apoiado no chão, percebo mais. E a minha perna até direita está maior um pouco. Isso. E observa um lado em relação ao outro. Veja se tem diferença também. Isso. Agora eu vou pedir para você abrir os olhos e você vai fazer um pequeno equilíbrio em cima do pé que você trabalhou. Observa seu equilíbrio, a organização das forças. E agora vai em cima do outro pé. Percebe a diferença? Uhum. Ok. Pode apoiar esse pé.
Então, o que acontece é que como a gente acordou o pé, o cérebro reconhece o teu pé como apoio. Então, esse pé que você trabalhou, ele vai lá e apoia. O outro que ainda não trabalhou, você pode fazer tensões em outras partes do seu corpo, porque você ainda não está percebendo o teu pé. Então, a gente ainda vai fazer um pouquinho, caminha um pouco para você perceber a diferença entre um pé e outro. Qual a sensação quando você está articulando, ver se tem um pé que está mais lubrificado do que o outro. Você observa, Isabel? Isso aí. Ok, então nós vamos repetir esse despertar do pé no outro pé. Então eu vou pedir para você se sentar novamente, por favor. E a gente vai agora acordar o outro pé. O pé, ele é como a mão. Você tem receptores diferenciados para reconhecer onde você pega e também onde você pisa. Imagina você de luva o dia inteiro. Você não sabe que força que você faz para pegar uma pedra ou uma pena. E o pé também. O pé fica muito de calçado, né? Eu falo assim que tem o ser humano e tem o ser urbano. Então, no ser urbano, a gente usa muito o sapato, acaba perdendo um pouco de sensibilidade no pé. Então, essa massagem ajuda a retomar isso. Então, vamos soltar as falanges novamente, de todos os dedos. Aí. Isso, cada um deles. E é gostoso, observa que quando você mexe na articulação, você tem uma sensação diferente de quando você mexe no músculo mesmo. E depois disso, a gente vai abrir os dedos do pé. Vai com cuidado. No começo, você pode sentir até um pouquinho de aflição de fazer esse movimento, mas aos poucos, você vai abrindo, você vai sentindo mais prazer. Isso. Depois disso, a gente vai dar aquele abraço da mão abraçando o teu pé. Veja se esse pé é tão aberto quanto o outro. E aí a gente vai mexer um pouquinho, já começando a reconhecer a mobilidade aqui entre os ossos metatarsais. Pode virar de um lado, do outro, lembrando que a gente, quando mexe uma articulação, a gente lubrifica essa articulação e depois tira o dedo. Aí nós vamos alongar essa pelezinha aqui, ó, embaixo dos dedos, fazendo bem essa articulação das últimas falanges com os metatarsos. E ao contrário, onde você vai ver as pontas dos metatarsos. Veja se você vê as 5 pontas, ou se tem um osso de metatarso que está um pouquinho mais embaixo do que o outro, porque isso pode acontecer. Aí. E agora a gente vai separar, do mesmo jeito que a gente abriu os dedos, a gente vai tentar dar um espaço entre os metatarsos. Tanto você pode fazer por cima como por baixo. Isso, você pode pegar o abridor de metatarsos e começar a abrir. Isso, tanto no sentido longitudinal como transversal. Isso, exatamente, para dar espaço mesmo aqui. Agora a gente vai massagear um pouquinho esses ossos que ficam aqui no peito do pé. E depois a gente vai massagear o tornozelo. Aqui. Uma das adaptações, né, que nos tornou bípedes, o nosso tornozelo, ele acabou crescendo um pouquinho mais com relação aos chimpanzés, que são os nossos antepassados mais próximos, limitando o movimento do pé. Com essa limitação, o pé ficou sujeito a maior tensão. E aí que foram criados os arcos do nosso pé. Nós, seres humanos, somos os únicos primatas que temos arcos nos pés.
Isso, tá vendo? E agora vamos aqui acordar aqui os sesamoides desse pé. Esses ossos são soltos, você pode sentir um movimentinho deles ou não, que pode ser um pouco difícil. Isso. E agora segue desse osso sesamoide, aqui vai seguindo pelo arco do pé, massageando aqui o arco do pé, chegando até o maior osso do pé, que é o calcânio. Massageie aqui seu calcânio e vamos fazer como se fosse tirar uma bota apertada. Segura aqui no teu calcânio, solta esses 28 ossos. Isso. Então, pode soltar aqui teu pé. E aí você vai observar o arco do pé. Nos pés, a gente tem 3 arcos. A gente tem o arco longitudinal, medial, a gente tem um arco longitudinal lateral e a gente tem o arco transverso, como a gente vê nessa figura. Esses arcos, eles servem para distribuir melhor o peso do nosso corpo no pé. E esse peso, ele é distribuído pelos arcos, então, num formato de um triângulo, que seria, aqui está o triângulo do pé, aqui no calcânio, no primeiro metatarso e no quinto metatarso. Então, procura apoiar sua mão aqui nesses 3 pontos. Aí. E agora nós vamos fazer um exercício. Esses 3 pontos empurra a tua mão e a tua mão empurra teu pé. Observa que começa a desenhar a musculatura aqui do arco longitudinal, medial. Então, mais uma vez, pressiona e observa como organiza o seu tornozelo. Tá vendo? E solta. Agora, ao invés de a gente pegar nesse triângulo do pé, a gente vai pôr o dedo aqui no osso sesamoide, que é aquela região lá da bolinha da Havaiana. E você vai pressionar com essa região o seu dedo e o seu dedo pressiona o pé. Observa que o arco do pé aparece também. Digamos que aqui no sesamoide seria a resultante do triângulo do pé. É aqui que a gente vai aplicar o primeiro vetor de força na técnica clausiana, nos ossos sesamoides. Agora, Isabel, para a gente perceber ainda mais, vamos fazer o seguinte, você vai abrir os dedos do pé e você vai fazer uma forcinha para fechar a sua mão. Então, tua mão abre o dedo e teu dedo fecha a tua mão. Observe o arco do pé, bem dessa região, entendeu? Isso. E o outro também. Vamos fazer com todos. Pode fazer isso com os 2 pés. Isso. Só para acordar um pouquinho mais. Ai. E do outro lado. O último dedo. Beleza. Vamos trocar de pé. Vamos pegar aqui já diretamente no triângulo do pé, pressiona, observa a organização do tornozelo. E agora vamos pôr o dedo aqui no sesamoide e pressionar o sesamoide. E observa, então, essa alavanca que a gente começa a acionar, acionando aqui todo esse elevador do arco do pé. Muito bem. Apoia os pés no chão. E a gente vai abrir o dedo e o dedo vai tentar resistir a esse movimento. E observa essa musculatura do arco do pé. Bem aqui, quando a gente faz essa forcinha aqui, ó, o arco levanta. Todos os dedos, vamos tentar fazer um pouquinho para poder também trabalhar esse arco transverso aqui no pé. Quando você faz esse movimento aqui com os dedos, você está aumentando, melhorando o seu arco transverso. Os arcos do pé, eles são muito importantes, né? Então, desde que a gente tem arco no pé, a gente não precisou mais correr pondo a mão no chão, porque esse arco ele funciona como uma mola, tanto para absorver o impacto, e como também para impulsionar o teu peso, né? Impulsionar teu movimento.
O arco do pé pode ser comparado como na arquitetura, por exemplo, que tem aqueles arcos, assim, então você tem o peso que vem aqui e é distribuído aqui e aqui. No nosso caso, ele é distribuído na frente, nos 2 metatarsos, e aqui no calcâneo. Então, vamos experimentar isso? Vou pedir para você se levantar, por favor. Isso, pode vir bem aqui. Aí. Então, eu vou pedir para você distribuir teu peso aqui na região, isso, do 1º metatarso, o 5º. Observa que tem um efeito aqui uma leve rotação da tíbia para fora, agora perde um pouquinho. Ó, veja, toda a perna ela roda para dentro. Então, agora, ao invés da gente pensar no triângulo do pé, vamos trazer o apoio para os sesamoides. Observa que você faz essa pequena rotação da tíbia para fora, no caso da Isabel. Agora, quem tem o pé muito caído para o lado de fora, vai lá, Isabel, aqui. Na hora que eu peço para pôr o sesamoide, coloca, pronto, aí organiza de novo. Então, o sesamoide passa a ser a referência de apoio aqui para os pés. Então, quando a gente não tem um bom apoio no pé, uma boa distribuição de apoio, é muito comum que o pé caia para dentro. Aqui, olha, pressionando esse 1º metatarso, aqui perdendo o apoio aqui no 5º metatarso. Aí o que pode acontecer é a tal da joanete. A joanete é como se o teu corpo falasse assim, nossa, como ela apoia aqui nessa parte interna, aí teu corpo constrói uma outra estrutura, depositando cálcio, como se construísse um puxadinho aqui, ó, para você poder apoiar. Entendeu? Agora, se você traz o teu apoio para a região do sesamoide, você já alivia essa tendência que algumas pessoas podem ter em fazer um joanete. Vários músculos que fazem parte aqui da sola do pé, eles se inserem justamente nos ossos sesamoides e faz essa distribuição de força em triângulo aqui no pé, tá? Eu vou pedir para você virar de lado um pouquinho para lá. Isso. E vou pedir para você dar um passo à frente com a perna direita, um pouquinho mais. Isso. E agora levanta aqui seu pé. Isso. Quando a gente vai dar o passo, esse pé de trás, a última parte que sai do chão no passo é aqui nessa região do sesamoide. Entendeu? Dá um passo, Isabel. E aqui o outro, veja. Aqui, ó. É muito comum que a gente caia para a região do dedinho, ó. Tá vendo? Perdendo esse espaço aqui no tornozelo. Recupera, Isabel, o apoio no sesamoide. Isso. E aqui, então, a gente vai ativar toda essa musculatura adutora, que vai estar relacionada ao osso sesamoide. Cai com o pé para fora de novo, Isabel. Aqui é como se a nossa barraca estivesse desmontando, desmilinguido. Apoia o osso sesamoide no chão, ele vai criando força nessa estrutura aqui do eixo medial para manter o equilíbrio, e aí a nossa barraca que está trazendo essa tensigridade que a gente viu lá atrás na nossa barraquinha. Então, quando a gente anda, é muito importante o apoio aqui no osso sesamoide, do pé de trás. Anda um pouquinho, Isabel, anda devagar. Aí, ó. Isso, pode ir. Se vem para cá. Isso, pode vir até aqui. Isso, agora para com esse pé, vem com esse pé aqui. A primeira parte do pé que toca o chão é o osso calcâneo. Aí você vem trazendo o apoio aqui para a região lateral, do 5º, vai até o 1º metatarso, você dá o passo, isso. E o último que sai é aqui na região do sesamoide. Pode dobrar um pouquinho, isso, esse joelho. Está bem? E pode andar. Aquela pelezinha que fica embaixo dos dedos, a gente vai sentir ela tocando o chão também. Isso. Então, Isabel, pode vir aqui. Vamos experimentar subir na meia ponta, tá? Pode me dar aqui sua mão para você experimentar. Sobe ali no osso sesamoide. Isso.
Isso. Aí, veja o equilíbrio aqui. Agora, cai, Isabel, deixa cair para fora. Aí, ó. Aqui é muito mais difícil você manter o equilíbrio. Volta o apoio para os ossos sesamoides. Isso. Mais ainda nesse pé. Aí, ó. Trazendo toda essa musculatura que vai ligar, inclusive, até aqui no osso da sua bacia, aqui no pubis. Percebeu? Aqui você pode ficar um tempão aí e pode abaixar. Aí, muito bem. Então, vamos subir aqui na meia ponta. Os dedos não fazem força, tá? Foca ali o apoio no seu sesamoide. Procura deixar seus dedos mais ou menos relaxados. Isso. E pode voltar. Lembrando que os ossos sesamoides ficam ali naquela região da bolinha da havaiana. Então, por exemplo, quando eu vou subir aqui na meia ponta de um pé só, foco bem ali no sesamoide. E agora eu vou trazer o osso sesamoide aqui, ó, bem perto do meu joelho. Isso, fazendo aqui um passê. Abre aqui a sua perna. Isso, e você vai tocar o seu joelho com o teu osso sesamoide. E desce de novo. E volta aqui para o pé paralelo. E do outro lado, faz uma meia ponta. Isso, traz o joelho para cima, trazendo um passê. Aí, localizando aqui bem teu osso sesamoide, na região do joelho. Abre o seu joelho e aí você toca seu osso sesamoide aqui no seu joelho. E pode descer. Muito bem. Então, a ponta do pé da bailarina, na verdade, não é porque é bonitinho. É porque você vai localizando aqui teu osso sesamoide aqui no chão. Então, por exemplo, esse movimento, né? A gente desliza o osso sesamoide, nem precisa tirar ele do chão. Mas, se quiser, pode tirar. Então, a gente vai deslizando aqui o osso sesamoide e toca no chão, mantendo essa força aqui interna. Nem precisa tirar os dedos do chão, mas pode tirar. Mas a intenção não está nos dedos. A intenção está nos ossos sesamoides. E volta lambendo o chão com seu osso sesamoide. Você observa bem o trabalho aqui da musculatura interna. E do outro lado. Aí. E agora tira o sesamoide do chão, mas continua projetando ele. E volta, lambendo. Isso, vamos lamber o chão aqui, ó, com seu osso sesamoide. E agora tirar ele do chão, fazendo a ponta do pé, mas projetando esse sesamoide para o chão. E volta, lambendo o chão. Observa essa musculatura interna da coxa. Do outro lado. Então, a gente vai com o outro pé, lambendo o chão aqui com o osso sesamoide. Tira ele do chão, pode fazer a ponta do pé. Veja o arco do teu pé, como é importante. A importância da ponta do pé não é o peito do pé, é o arco do pé. Porque aí vai voltando. Porque é o arco do pé que vai absorver e dar impulso para o nosso corpo. Experimenta agora, sobe na meia ponta, focando bem ali no osso sesamoide. E desce. Faz uma vez, sobe na meia ponta sem pensar no sesamoide e observa como é que fica a direção do seu movimento. Então, por isso, pode descer e sobe usando o teu sesamoide. Então, lembrando, vetor é uma terminologia da matemática e da física para definir uma direção, sentido e magnitude de uma força. Então, esse vetor, primeiro vetor aplicado no sesamoide, vai definir muito bem o seu movimento, aonde ele começa e como ele termina. A gente tem um eixo mecânico dos membros inferiores, por isso que é importante manter esse apoio no sesamoide, o sesamoide no chão. Quando você tem um apoio mais para o lado de fora dos pés, veja que o seu joelho ele vai assumir uma outra posição, você muda esse teu eixo. Aí é aquela tendência que você pode ter de ter uma perna genuvaro. E quando você cai com o pé para dentro, perdendo o arco do teu pé, você muda o eixo mecânico da sua perna. E você vem a essa tendência para um genuvalgo. Tá? Então, por isso é importante manter esse apoio no arco do pé para você manter o alinhamento do seu eixo mecânico.
Então, o primeiro vetor da técnica clausiana, ele vai preservar o eixo mecânico na sua perna. Outra coisa importante, além do eixo mecânico do pé, é a direção da força que vem do chão para a parte superior do teu tronco, como também o peso do teu corpo para o chão. Como a gente vê aqui nessa figura, você vê que a força ela vem do chão, sobe até a sua coluna e o peso também passa pela bacia e é distribuído para os dois pés. A musculatura que é ativada, você pode ver essa musculatura adutora. Na verdade, aqui a gente está vendo que essa musculatura na parte de dentro da perna, tem mais uma figura. E também a musculatura do ilho-psoas, que liga a coluna até o seu fêmur. E também você vai ativar, ainda que levemente, mas essa musculatura do eixo medial, que é o seu reto abdominal. Nós vamos fazer alguns exercícios para ativar essa ligação do primeiro vetor e toda a sua cadeia correspondente. Então, vou pedir para você se sentar de novo, Isabel. Aí. Então, por exemplo, aqui, você pode fazer o movimento de esticar a ponta e fazer o flex, e o seu calcâneo, ele pode sair do chão, ele arrasta para trás e para frente, tá vendo? Ó, ponta e flex. Agora eu vou pedir para você fixar o seu calcâneo e projetar aqui seu osso sesamoide. Isso. Observa que toda a perna responde, tá vendo? Você vai dar espaço aqui nessa região aqui do quadril. E volta. E volta. Mais uma vez, pelo osso sesamoide. Isso, olha, o teu pé é como se ele fosse agarrar alguma coisa. Isso, vai e volta. Percebeu? Faz com o outro lado também. Vai. Isso, ó, a perna sai do quadril. E observa um pouquinho a sua coluna lombar. Aí. E agora vai com os dois pés. Sesamoide, isso. Observa o movimento da sua bacia. Você pode tirar a mão do chão. Aí, quem está sustentando a sua bacia é aquele músculo, o ilho-psoas. Se você perder o sesamoide, relaxa. Imediatamente sua coluna cai. E mais uma vez, projeta aqui o osso sesamoide. Pode. Aí, ó. Isso. Muito bem. Agora, Isabel, relaxa um pouquinho e faz o pé flex. Você não precisa fazer ponta do pé necessariamente. Você pode fazer com o pé em flex e projetar seu osso sesamoide. Projeta o osso sesamoide, a sua bacia vai responder da mesma maneira, certo? Porque a gente está pegando essa cadeia adutora e a gente está pegando lá o músculo ilho-psoas. Então, para experimentar isso, pode se deitar, Isabel, por favor. Aí. Eu vou pedir para você levantar a sua cabeça. Isso. Você vai se sentar, mas antes disso, você vai projetar seus ossos sesamoides. Pode vir fazendo a ponta, inclusive. E aí você vai levantar. Força aqui no sesamoide para subir, aí, fazendo essa força abdominal. E para descer, principalmente, mantenha o apoio aqui, a projeção desse primeiro vetor e vai descendo. Ai. E mais uma vez, levanta a cabeça, projeta aqui o sesamoide e levanta. Força aqui. Ai. E pega bem a curvatura da lombar. Agora, Isabel, você vai descer e vai parar no meio do caminho. E vai continuar, preserva a curvatura aqui da sua lombar enquanto você desce. Então, pode descer, projeta aqui o sesamoide. Um pouquinho mais. Aí. Agora, relaxa o pé, larga. Ó, imediatamente sua lombar cai. E projeta de novo o primeiro vetor. Aí, isso. E agora pode descer. Mantendo aí. Isso aí. Aí. Agora relaxa teu pé e experimenta fazer esse abdominal sem a projeção do sesamoide. Só isso, e levanta. Observa a diferença, tá? Quando...
Mais difícil, né? Pode deitar de novo. E vamos mais uma vez. Projeta o sesamoide aqui no meu dedo, levanta a cabeça. Isso aí. Então, esse primeiro vetor, ele é relativo a essa cadeia muscular. Pode descer, mantendo a coluna ereta um pouquinho. Isso. A essa cadeia dos adutores pode descer, até o ilho-psoas. Mesma coisa, Isabel, vou pedir para você levantar a tua perna, projetando aqui o primeiro vetor. Vai até lá em cima. Vai e volta. Vamos fazer em um tempo. E desce. E 8 vezes. E desce. E 2. Tchurudum. E 3. E 4. Preserva, né, a sua bacia. Cuidado para não chapar a coluna no chão. E 7. Última vez. E 8. Ok. Agora, levanta essa perna sem a projeção do sesamoide. Umas 2 vezes. 1 e vai. E 2. Percebe a diferença? Pode parar. Do outro lado, projeta o sesamoide e vai. 1. Como se tivesse um fiozinho aqui puxando a tua perna. 3. Tá vendo? 4. Esse é o poder da alavanca. E 7. E 8. Isso você pode fazer esse exercício, por exemplo, quando você abre as suas pernas. Abre as pernas aqui. Aí, mesma coisa. Fixa o calcânio e você vai projetar o sesamoide lá para frente, dando espaço nessa articulação. E volta. Mais uma vez. Fixa, olha. Veja todo o teu corpo. Veja essa tensegridade que acontece quando até a sua coluna ela sobe, que é aquela direção que a gente viu, que vem do chão e vai até a sua coluna. Quando o pé relaxa, imediatamente sua coluna cai. Quando o pé relaxa, imediatamente sua coluna cai. Você não precisa fazer a ponta do pé. Projeta o sesamoide, ó. Você vem para cima dos seus isquios aqui de novo, né? Que são esses ossinhos aqui do quadril, certo? Agora, Isabel, dobra aqui, apoia bem o teu pé no chão. E agora a gente vai fazer um outro tipo de movimento, como se seu pé agarrasse no chão para puxar a sua bacia para frente, uma vez que a gente tem lá o ilho-psoas, né, trabalhando. Então, você vai fazer uma força no sesamoide para trazer a sua bacia em cima do teu pé. Vai e volta. Então, é o pé que puxa a sua bacia. Vai e volta. Mais uma vez. Vai e volta. Agora, faça sem o sesamoide. Só vai com a tua bacia. Veja, a força está em outro lugar. Né? No ombro, na coluna. E recupera a força lá do sesamoide. Uou. Vamos fazer do outro lado? Sesamoide. Essa mão aqui de trás, ela pode ajudar também. Mas você fixa ele no chão e puxa a sua bacia. Pode tirar o calcanhar do chão também, ó. Para dar mais alavanca. Isso, ó. Todo o teu tronco vem aqui para cima. Ai. Agora, Isabel, mantenha esse pé aqui. Agora, o outro pé que vai para o chão. Aqui. E desenrola a coluna. Isso. Ai, pode ficar de frente para mim. Ou vamos ficar aqui de frente. Então, se você pressiona o chão com o seu sesamoide, veja se está mais presente essa região aqui da sua coluna, lombar, a tua pelve, como que ela está. Então, a gente pode... separa um pouquinho as pernas. A gente vai com peso em cima dessa perna e vai se impulsionar para a outra perna pelo sesamoide. Aqui e agora para o outro. Pelo sesamoide, passando pela coluna. Tá? Ai, de um lado e do outro. Ai. E agora, vamos fazer um pouquinho frente e trás. Frente, trás. Opa, frente, trás. Isso, e projeta o sesamoide lá para o chão, como se tivesse um ímã, querendo você lá no chão. Isso. E a outra perna. E vai. Isso. Isso. Como se tivesse um ímã te puxando. Ai. E agora, Isabel,
Então, a gente fez lado, lado, vamos fazer trás também. O peso vai atrás, é o sesamoide que te empurra para frente. E mantém ele como se tivesse um ímã puxando ele para trás. Para fazer essa força de oposição e essa tensigridade. Lembra? Vem um vetor para cá e outro no oposto. Uma estaquinha para um lado, estaquinha para o outro. Ai, vamos trocar de perna? E atrás. Vai. Isso, pressionando. Ai, e volta. Muito bem. Então, o nosso pé, o arco do nosso pé, como eu mostrei anteriormente, ele tem uma fáscia que liga a parte da frente à parte de trás do pé. Quando você anda, quando você quer gerar impulsos, você abre aqui um pouquinho a fáscia, né, com o peso, e depois ela solta. Isso, como um instrumento de arco e flecha. Então, só que nesse caso, o teu corpo é a flecha, que é o que a gente está experimentando nesse movimento lado, lado, frente, trás. Eu vou pedir para você agora explorar na forma de improvisação, que é uma característica muito forte da técnica clausiana, esses impulsos que podem vir do pé. Isso. Você vai explorar em várias direções, lembrando que muitas vezes o sesamoide, você tem que saber aonde que ele está. Ou ele está no meu joelho, ou eu posso girar em cima desse sesamoide. Então, você pode girar fazendo do sesamoide um pivô para você girar, pegando bem teu equilíbrio. Ou você pode trabalhar com os seus pés fora do chão, sabendo exatamente onde você vai pôr o seu sesamoide, onde você vai apoiar, como você vai impulsionar. Então, eu vou pedir para você pesquisar, continuar pesquisando. Isso. E a gente vai trazer a tensigridade para o nosso corpo todo. Porque não adianta só a gente trabalhar o pé e a mão, a parte de cima ficar com a barraquinha caída, tá? Então, agora você vai pesquisar o primeiro vetor. Isso. Saber exatamente onde você apoia. E da onde sai o movimento. Você vai, então, pesquisar tudo isso que a gente trabalhou hoje, sustentação, apoio, impulsos, direção, magnitude da força, a partir da pesquisa desse primeiro vetor. Mais uma vez, a música está aqui para te ajudar no movimento consciente e não para tirar você da sua observação. Então, bom trabalho, divirta-se.
Espero ter contribuído com vocês, com a sua pesquisa, com a apresentação desse primeiro vetor de força na técnica clausewitziana. Essa é uma pesquisa sem fim, que você vai poder aplicar em vários estilos de dança, seja no balé clássico, no jazz, na capoeira, na yoga. A ideia é que vocês vão se apropriando desse estudo anatômico e continue a sua pesquisa. E principalmente no seu cotidiano, enquanto você anda, por exemplo, quando você corre. O Klaus, ele dizia que ele não faz nenhum exercício, nenhum procedimento que não possa ser aplicado no seu dia a dia. Porque o teu corpo que dança é o mesmo que dirige, que sente dor, que sente alegria, é uma integralidade o seu corpo, não só na sala de aula, mas no seu dia a dia também. Eu quero apresentar e agradecer Isabel Martinelli, também graduada em dança, e está terminando o curso de especialização em técnica clausewitziana na PUC, aqui em São Paulo. Obrigada, Isabel. Também queria dizer que eu vou deixar nos créditos o nome dos livros de onde eu tirei essas imagens de anatomia e também eu vou deixar a referência do meu artigo sobre o primeiro e segundo vetor que eu publiquei em agosto de 2020 pela revista clausewitziana. Então, essa oficina faz parte do Festival de Dança da ADAP, que é a Associação de Dança de Piracicaba, com realização do PROAC Expresso Lab 40-2020. Este é um projeto de número 4036 do governo federal. Espero ter contribuído com a pesquisa individual e coletiva de cada um aqui. E muito obrigada. Até a próxima.